sejam muito bem-vindos a mais um episódio Pontos nos Mis. Esta semana vamos conversar sobre como me preparo para o ensino superior. Acho que é especialmente útil, dado que estão a abrir aí as vagas para o ensino superior. Podemos começar a ver o que é preciso, o que é que não é preciso. Portanto, neste caso não vamos estar a falar de coisas burocráticas, vamos estar a falar de competências, de que é que nós precisamos para seguir um curso superior em música, da perspectiva dos nossos três convidados, três professores de acordeão do conservatório em diferentes pontos do país, incluindo nas ilhas, porque um deles é professor na Madeira. Assim, se te encontras nesse impasse, estás a tentar perceber se queres seguir música ou não, tens essa intenção, talvez esta seja uma ótima conversa para ouvir o que professores de imensa experiência, que puseram já imensos alunos no ensino superior e que são eles próprios músicos, o que é que eles terão a dizer sobre esta questão? Vamos então dar início a esta fantástica conversa com queridíssimos convidados. Tita, que sorte de painel que nós temos aqui. Fogo. Nós temos tido imensa sorte com todos os nossos convidados. Sim, pela simpatia, pela disponibilidade, mas estes quatro são especiais, não é? Sim, temos que dizer essa parte sempre, não te esqueças, não pode ser, não é? E esta conversa não é só especial pelos convidados, mas também pela geografia deles, não é? É que temos Castelo Branco, Porto e a Ilha da Madeira, aqui muito bem representada. É verdade, as ilhas estão pouco representadas nas nossas conversas. E já agora Viseu, e estás aonde? Estás aonde, Tita? Estás a algures, não é? Está bem, pronto. Estou em Lisboa. Estás em Lisboa, está bem. É muito mais interessante, by the way. Não, estou a brincar. Então, vamos então dar início a esta conversa que nós intitulamos de como é que me preparo para o ensino superior. E para isso temos os nossos fantásticos convidados que nós ainda não apresentámos. Temos o professor do Conservatório do Porto, o professor Vítor Monteiro, a professora Carisa Marcelino, que é professora no Conservatório da Guarda e de Castelo Branco, se não estou em erro, e o professor Diz? E também na IPABI, na Escola Profissional da Covilhã. Ok, pronto, não sabia, desculpa. E depois, por fim, o professor Slobodan Starcevic, espero ter dito certo, que é o professor do Conservatório da Madeira. Já estão apresentados os nossos convidados. E então eu diria que começamos já com as perguntas, Sónia. Queres começar tu? Siga, vamos abrir a discussão sobre então esta questão de me preparar para o ensino superior de acordeão. A conversa é destinada para alunos que realmente estão a pensar seguir acordeão, ou estão na fase de será que vou, será que não vou, ou até já se decidiram e precisam de se preparar, de estar um bocadinho elucidados sobre aquilo que poderão que lhes poderá acontecer ou surgir. Primeira pergunta: quais são então as principais competências que vocês, enquanto professores, procuram dar aos vossos alunos até ao 12º ano, portanto até ao momento em que, ok, agora é a tua vez, agora vai, segue, e o porquê dessas competências serem importantes e realçáveis nas vossas aulas? Não sei quem é que se quer atrever a começar. Slobodan, bora? Vamos lá. Slobodan. Eu vou aprender a dizer o teu nome até ao final da entrevista, prometo. Muito bem. Olá, boa tarde. Agradeço o convite e, com todo prazer, estou cá convosco nesta vertente virtual, digamos, neste momento. Embora que estou convosco praticamente diariamente, através das certas energias que todos nós emitimos e estamos conectados exatamente numa atividade que nos une. E naturalmente, quando começou esta conversa, o que tinha engraçado é que fomos apresentados de vários pontos do país e que temos algo em comum, que se chama o melhor instrumento do mundo, que se chama acordeão. Sem dúvida, eu quando apresento este instrumento, apresento-o como o meu melhor amigo, porque desde o início que me acompanho, não é? Desde muito até a idade, e ele está sempre disponível para brincar comigo. É isso que eu tento transmitir aos meus alunos.
independentemente do seu futuro académico, se passa ou não pelo acordeão ou pela música em si. Tenciono que cada aluno vive com a música e vive com o acordeão. E tenciono, se um deles decidir querer viver de acordeão e de música, tem que ter alguns bons hábitos. E os bons hábitos todos nós temos, como que foram incutidos nas nossas casas, mas principalmente pelas nossas famílias, mas principalmente dedico-me a os mostrar como este trabalho é o melhor trabalho do mundo. Todos nós sabemos as dificuldades que todos nós temos e todos nós sabemos as barreiras. Não conheço muitos outros trabalhos, mas daquilo que eu vejo, ter a oportunidade de assistir alguém nascer, crescer e se tornar em algo, é algo mais bonito que qualquer pessoa tem. E ser professor, seja de acordeão, de outro instrumento musical, ser professor em si é uma missão, é algo dinâmico, é algo muito difícil, é algo com compromisso e principalmente é algo que eu considero novamente e friso o melhor do mundo que há. Daí que o que eu tento transmitir a todos os meus alunos é serem persistentes, com compromisso e olhar para isto como um percurso muito íngreme, muito difícil e que precisam exatamente ter essas dificuldades para depois, quando chegam a um bom destino, e que nunca vão chegar lá, porque estão sempre em caminho e todos nós sabemos que isto nunca para, e ainda bem que é assim, por isso é dinâmico, possam exatamente ser aquilo que são. São pessoas construídas, confirmadas, conformadas e principalmente confiantes em si próprias, que a escolha que tomaram enquanto muitos jovens foi a escolha acertada. Porque é muito difícil que uma criança aos 14, um jovem aos 15, ou mesmo aos 17, tenha na sua cabeça uma definição do que aquilo vai fazer. Tempos passam e, se calhar no meu, que eu já estou, orgulhosamente digo, na 5ª década da minha vida, não é? Posso dizer e afirmar que isto mudou imenso. E com toda esta tecnologia, muda cada vez mais. Por isso eles têm que ser preparados, que a ideia que eles têm e o sonho, ou a imagem que foi construída ao longo do seu percurso académico pode não ser essa, mas a piada e o segredo e a dinâmica e a beleza nisso tudo é exatamente isso, nisso desconhecido, mas sempre protegidos e construídos como pessoas. Daí que um dos primeiros e principais objetivos que eu procuro em cada aluno, que eles se sintam felizes com o que estão a fazer. Porque com essa felicidade vão conseguir se encontrar neste grandioso e imenso mundo musical e um mundo acordeonístico, naturalmente. É a primeira instância. É começar em grande logo. É isso Foi uma mesmo. perspectiva muito menos académica do que aquilo que eu tinha pensado. Eu tinha pensado, tipo, então, assim, para as escolas e não sei o quê, pensei que fosse isso, afinal, um papel muito mais abrangente. Esta é a segunda fase. Exato. Esta é a primeira. Pois, esta é a primeira que principalmente tem que nos acompanhar, porque todos nós sabemos e afirmo que todos nós vamos ter muitos questionamentos. Será que é isto que devia ter escolhido? Será que sou bom para isto que eu escolhi? Será que as pessoas valorizam exatamente aquilo que eu escolhi? E será que isto vale a pena fazer? Todos nós temos estes questionamentos diariamente. E ainda bem que os temos, porque ao fim do dia sabemos que escolhemos bem, que somos capazes e que efetivamente conseguimos exatamente criar uma imagem para outra pessoa que possa eventualmente seguir os mesmos passos. Mas, principalmente, temos que contar a história até o fim. Temos que dizer a todos os nossos alunos que das dificuldades que nós temos e que tínhamos e que vamos ter, esperemos, não é? Que não sejam muitas, que eles também tenham noção que isto não é o mar de rosas. Porque tanto o nível de ensino, seja artístico, especializado ou generalista, pertencemos a um sistema e fazemos parte do sistema. Temos que saber lidar com o sistema. Por outro lado, ser artista exige uma inspiração, autoinspiração, autoconfiança total. E por isso,
digamos que esta parte, digamos, espiritual ou psicológica tem que estar muito equilibrada. Depois passamos à parte física e da cognitiva, naturalmente, que temos que acompanhar o crescimento corporal, ver exatamente qual é o repertório adequado, porque continuo e acredito cada vez mais, não importa o que é que se toca, importa como é que se toca. E qualquer nota é viva e temos que lhe dar a vida até o fim. Daí que o repertório tem que ser super diversificado, daí que o repertório tem que ser muito difícil e tem que ser de tal forma dinamicamente escolhido que quando o aluno chega ao primeiro ano da sua universidade, seja capaz de olhar para trás e dizer que tem uma base, aquela que vai permitir ter uma universidade, não digo calma, mas com outra dinâmica. Fazer o equilíbrio entre a prática e a teoria de extrema importância e, naturalmente, não podemos pensar de outra forma, nós professores, a não ser só como professores, porque todos nós sabemos que o nosso horário, que o sistema nos indica, é curto para fazer isso tudo. Mas temos que ser dinâmicos e procurar forma de ultrapassar esta barreira, que o aluno possa ter o apoio total e constante, independentemente se estamos no ano letivo ou não, porque a palavra tutor, digo eu, nesta área do ensino especializado, é veridicamente descrita entre a relação entre o tutor e o professor. Nós somos verdadeiramente tutores dos nossos alunos e nós somos diretores de turma de uma turma, nós somos diretores de turma de 20 turmas, porque se temos 20 alunos, cada aluno é uma turma. Daí é um processo complexo, difícil, mas o mais belo do mundo. Sim, no fundo é a formação de um ser humano antes do músico, não é? Sem dúvida. Carisa, queres aqui acrescentar alguma coisa da tua parte? Bem, depois desta belíssima introdução, antes de mais, então, cumprimentar os meus colegas, é um prazer estar aqui e ainda bem que pelo menos é um ponto de encontro, não é? Porque é muito raro eu ver o Vítor e é raro ver o Slobodan e também a Sónia e a Catarina, por isso é um prazer estar aqui com esta troca de ideias e felicitar-vos também por toda a organização. E por se terem lembrado de mim, já agora agradeço. Bem, então quanto à primeira questão, é muito importante aquilo que o Slobodan falou e frisou, porque realmente nós todos já temos temos experiência letiva e sabemos que à partida é sempre um pouco difícil nós conseguirmos motivar os alunos para o trabalho árduo que é estudar um instrumento, seja ele o acordeão como outro instrumento qualquer. Grande parte dos alunos não está preparado e não tem conhecimento até posso dizer, do sacrifício e do esforço que isso exige, da quantidade de horas, da quantidade de coisas que eles vão ter que deixar para trás porque não vão ter tempo de fazer tudo, não é? E essa realmente é talvez a primeira barreira com que nós nos podemos deparar logo. É ao longo de todo o percurso até ao 12º ano, certamente que os alunos vão passar por fases mais complicadas, em que vão querer desistir, em que se aperceberam que se calhar não é aquilo que querem, ou então querem, mas se calhar não estão dispostos a esse trabalho todo que têm pela frente e que aos poucos se vão consciencializando, mas acho que realmente a nossa função é mostrar o quão belo é isto, não é? Que apesar de todo o esforço e de todos os sacrifícios que eles terão que fazer, a recompensa é realmente algo que eu duvido que noutra profissão possam ter, porque além do prazer que é todo o reconhecimento e a felicidade que podem vivenciar ao tocar, eu acho que é algo que é único. Agora, além de todas as competências que ao longo desses 12 anos em que supostamente os alunos estão a estudar, além das competências técnicas, musicais, artísticas, etc., aquilo que eu gostava de frisar é
a questão da autonomia, porque os alunos começam um percurso agora, à partida, grande generalidade, a partir dos 10 anos, começam com esta relação, como o Slobodan fala, entre o tutor e o aluno, e sempre com uma relação muito próxima, e começam realmente, digamos, a obedecer às nossas ideias e às nossas orientações. A questão é que se nós não tivermos alguma atenção e algum cuidado, levamos os alunos até ao 12º ano e pouco eles são autónomos. Se nós não tivermos atenção a isso, realmente eles acabam por não ter uma base estrutural que lhes permita entrar no ensino superior com uma certa segurança, de saberem com o que podem contar, com o trabalho que têm pela frente e a forma como se organizam até no seu estudo para conseguirem fazer um ensino superior. E claro que essa autonomia acho que é a responsabilidade nossa ao longo dos anos, tentar que sejam mais autónomos, obviamente nos primeiros graus, claro que não precisam muito das nossas indicações, mas estou a falar aí a partir de um secundário, dar-lhe algumas asas para que possam então pensar livremente se é realmente este o caminho que querem, e dar-lhes bases para que possam fazer isso de uma forma mais autónoma do que fizeram até aí. Agora, claro que todo esse percurso só é possível com uma grande proximidade entre o professor e o aluno. Nós todos sabemos disso, às vezes os alunos até pensam, colocam a possibilidade de seguir o acordeão, porque se reveem um pouco na figura que é o professor de instrumento, porque chegam realmente a um determinado ponto em que começam a olhar para nós não só como o professor de instrumento que ali está, mas como um amigo e como uma referência, e pode ser fundamental para que eles ganhem mais motivação e para que consigam ter uma ideia mais objetiva do caminho que querem seguir. E acho que por enquanto é isso. Fantástico. Aqui a ideia de que o professor é uma influência, não é? no aluno, se calhar a influência mais próxima e mais palpável, não é? Uhum. E lá está, e frisaste bem a consciência de que eles também têm de ter do bom e do mau, não só do bom, mas também do mau e sobretudo do que é menos agradável neste percurso. E acho que há outra coisa que tu frisaste, Teresa, em relação à autonomia, eu acho que pelo menos poderia ser desejável que através da música os alunos ganhassem um bocadinho mais também de espírito crítico. Uhum. E essa autonomia do pensamento, não só das decisões que eles têm de tomar a nível académico e a nível até artístico, mas também que consigam levar isso para fora. Porque eu penso que, não querendo estar a fazer nenhuma acusação, atenção, mas eu acho que há muito esta questão de que os alunos são um pouco curiosos. Aceitam sempre muito aquilo que se lhes diz e eles são essencialmente obedientes ou cumpridores. Mas isso eu acho que também tem muito a ver com a escola regular, em que não é. Parece que aquela parte do refletir porque é que faço, porque é que não faço, eu acho que eles refletem pouco. Fazem mais do que aquilo que refletem. E pelo menos também poderia ser então um objetivo, não é, da música, levá-los a pensar um bocadinho sobre as coisas, a refletir um bocadinho mais e a tomar decisões também mais informadas e que conseguissem levar isso para fora da música. Acho que se calhar a música aí terá um papel muito importante. E pronto, na verdade, pegando aquilo que tu disseste. Sem dúvida. E nós temos que abrir esse espaço para a criatividade e para o pensamento Mas às vezes a falta do tempo também acaba por provocar isso, como o Slobodan estava a dizer. Temos tão pouco tempo que se nós vamos refletir muito em tempo de aula e vamos fazer muitas perguntas, às tantas não avançamos. E então talvez aí também seja um bocadinho, quer dizer, tem que haver uma ótima gestão por parte do professor dos recursos, neste caso do tempo. Não é? E sem querer, às vezes até somos nós que fazemos, que não deixamos que se calhar eles pensem assim tanto
porque temos que andar, não, mas agora pronto, fica assim e agora avançamos, eventualmente. Exato. Mas vamos ouvir o Vítor, que ainda É não isso disse mesmo. nada. Grande Vitor. Isso. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Catarina e à Sónia pelo magnífico trabalho que estão a desenvolver em todas as vertentes, em todas as atividades que vão desenvolvendo. Um bem-aja, parabéns pelas iniciativas, não só esta, como todas as que vocês têm andado a desenvolver, e votos dos maiores sucessos e felicidades, porque eu acho que não só o acordeão, acho que a nossa geração, que já estamos um bocadinho à frente, como diz ali o Slobodan, eu ainda estou nos 40, mas ele já está nos 50, mas a nossa vida vai seguindo, vocês são de gerações um bocadinho atrás, mas ainda bem que há pessoas como vocês dinâmicas e continuem, por favor, um bem-aja e um maior sucessos. Depois, agradecer-vos o convite, é para mim uma honra e um prazer poder estar com a Cariza, com o Slobodan. Realmente é verdade, se não são estas coisas, nós não nos encontramos. Eu vou seguindo sempre assim ao de longe o trabalho da Cariza, do Slobodan, são dois colegas fantásticos em que eu me revejo muito do trabalho deles e são referências para mim a todos os domínios, e eu acho que tem que ser mesmo isto, o que dizia o Slobodan, é um dinamismo, não só entre os alunos, mas entre os professores. Acho que se nós fizermos este trabalho cooperativo, acho que vamos longe, e eu acho que o acordeão tem que começar também a ser por aqui, este trabalho cooperativo. Eu não me vou fugir um bocadinho da questão. O Slobodan falou fantasticamente bem. Eu corroboro com tudo o que ele disse. Uma extraordinária análise. A Cariza também fez uma visão. Eu não me vou repetir, porque realmente eles falaram praticamente muita coisa. Vou só, se calhar, colocar aqui algumas questões que eu normalmente abordo e vou dizer uma frase que para mim, que eu ouvi há dias, não é uma frase minha, é uma frase de um professor espanhol, que no final do ano letivo disse isto aos alunos: o importante não é saber mais, é ser bom. Ele disse isto e eu fiquei com esta frase na cabeça: o importante não é saber mais, é ser bom. Isto porquê? Porque nós temos que dizer aos alunos que eles têm que saber fazer e dar o melhor com as condições que têm. No fundo, tudo isto se resume quando eu preparo os meus alunos, seja no secundário, seja no início. Cada vez mais também os alunos iniciam mais cedo o acordeão, com 6 anos. Eu começo a ter alunos cada vez mais cedo, o que é ótimo, porque nos permite uma flexibilização e uma dinâmica construtiva mais alargada. O perigo disto, e disse muito bem a Cariza, é realmente a dependência que nós, professores e os alunos, colocam em nós, e nós às vezes também estamos tão blindados nas competências e naquelas coisas todas, que às vezes também nos esquecemos da questão realmente da autonomia, muito bem frisado pela Cariza, mas depois de tudo isto, no fundo é um equilíbrio. Tem que ser entre o equilíbrio entre o conhecimento, seja ele mais técnico, mais pedagógico, depois a criatividade, a compreensão daquilo que eles estão a fazer por um lado, o crescimento e depois, acima de tudo, o sentido crítico, que vocês falaram há pouco, que estas gerações, fruto das tecnologias, das redes sociais, isto, eu não sou contra isso, mas temos que saber balizar e adequar tudo muito bem. Isto para quê? Todos nós ambicionamos, isto está na lei de base da educação, portanto não é só do acordeão, é de tudo. Temos que criar alunos autónomos, responsáveis e ativos. Como? Dando-lhes mais literacia, no nosso caso, na parte do acordeão. Depois, cada vez mais há inseguranças, há incertezas. Nós temos que educar os alunos para essas incertezas, para essas inseguranças. Hoje o que é, amanhã já não é. Portanto, são desafios que a minha geração viveu, mas eu acho que cada vez mais a vossa geração sente isto. E depois, a parte crítica, o saber analisar, o saber aceitar. Os jovens hoje em dia às vezes têm dificuldade em aceitar uma crítica, pensam que é sempre uma crítica que é destrutiva, e uma crítica não é destrutiva, é construtiva. E nós, professores, arranjamos o equilíbrio em todas estas portanto, competências, não é? No fundo, que é a aglomeração entre o que é o conhecimento, as partes das capacidades e depois as atitudes que nós desejamos para os nossos alunos. E, acima de tudo, fazer crianças felizes, com dinâmica, com consciência do que é que os vão fazer felizes.
E isto é muito difícil, este equilíbrio. Eu, enquanto professor, acho que é o mais difícil num aluno. Não é a parte técnica, não é a parte dos concertos, não, é aquele equilíbrio que cada menino, cada adulto, cada aluno que entra na fase secundária tem que se encontrar a si próprio para construir depois um futuro que anseiam e que desejam, obviamente. É isso. Olha, adorei. É, mesmo, epá, não é muito interessante. Por acaso eu pensei mesmo que a nível de competências vocês diriam muito mais coisas técnicas. Pronto. E faz todo o sentido o que vocês disseram. A autonomia, a determinação, ter a noção de que há instabilidade, mas também nada é definitivo, não é? Portanto, estamos mal, podemos mudar e podemos ir à procura e perceber se realmente é aquilo que nós queremos ou não. Porque eu sinto também que isso é muito, quando a pessoa vai para o ensino superior, há sempre muito aquela pressão, primeiro, de tomar uma decisão rápida, porque eu acho que é um bocado mal visto uma pessoa ficar 1 ano em casa, ou 2 anos em casa, ou o tempo que seja, no 12º ano. Se uma pessoa inicia outro curso e percebe, não, afinal isto não é para mim, eu tenho que mudar, toda a gente é sempre, vais mudar agora, vais perder 1 ano, vais perder 2 anos. Quando na verdade não se trata propriamente de perder tempo, se calhar até se trata de ganhar. Muito pior seria uma pessoa fazer todo o seu percurso, chegar ao final do mestrado e pensar, vou começar do início. E se acontecer, também está tudo bem, não é? Só que às vezes eu acho que nós sentimos muita pressão do tempo, não é? Pelo menos eu pessoalmente, eu senti muito isso sempre, a questão do tempo. Temos muito tempo para aprender, temos muito pouco tempo para fazer as coisas, para mostrar resultados, é sempre muita pressão. E faz muito sentido. E mais ainda, a questão de nós irmos com a confiança. E também é assim, a competência também traz confiança, não é? Portanto, se nós também acharmos que somos competentes para pegar numa peça e pelo menos o básico irmos dar de nós, não é? Sendo que depois o professor então no ensino superior virá com a sua o sal e a pimenta, não é? Pôr ali a coisinha mais bonita. Eu acho que isso também traz muita confiança a qualquer pessoa, e seja na música ou noutra área qualquer. Sim. Sónia, obrigado por este convite, mas pareceu também uma convidada. Nada. Vou-me calar. Ainda bem Vamos que tens passar à internet. próxima pergunta. Ainda bem que tens internet. É isso. Então, pronto, eu acho que agora... desculpa, Sónia, disse isto. Passamos para a segunda pergunta, que agora é na perspectiva do aluno. Portanto, temos ainda a falar um bocadinho mais na nossa perspectiva enquanto tutores. Já te roubei a palavra, Sónia. Mas agora, no sentido do aluno, da perspectiva do aluno, que competências é que ele deve procurar? Que competências é que ele pode e deve adquirir, trabalhar, melhorar, até à entrada no ensino universitário e, portanto, autonomamente, não é? Autonomamente. Queres começar, Vítor? Sim, posso. No fundo é continuar o meu discurso. Eu vou ser breve, muito breve, porque acho que tem que ser a procura, a persistência, que falou o Slobodan também. Portanto, a persistência não pode ser só do professor, tem que ser de um grupo. Estamos a falar aqui de uma tríade que eu considero fundamental no processo de ensino-aprendizagem, a tríade entre professor, aluno e encarregado de educação, seja ele pai, mãe, avó, amigo. Esta tríade tem que funcionar, porque se não funcionar não há qualquer coisa que vai desequilibrar. Depois, serem curiosos, à procura de amigos, colegas, professores, seja todo género de conhecimento na internet. Hoje em dia é um mundo infindável nesse sentido. Mas eu sobre essa pergunta, estive a analisar e vou dizer, não é minha, o exemplo não é meu, é de um autor, Mário Cortella, que é fantástico, e que conta uma história, no fundo é disso, como é que nós nos podemos tornar excelentes, neste caso o acordeão, como é que eu me posso tornar melhor acordeonista, ou seja, no ramo do acordeão. Todos nós conhecemos pessoas excelentes, seja na medicina, na pastelaria, empregados de balcão, seja o que for. E esse Mário Cortella conta um exemplo que eu acho que é fantástico, que diz que o que é que faz uma pessoa excelente? O que é que nos diferencia? Cada um de nós vai ter com certeza algo
que nos distingue uns dos outros. Ou seja, o que é que faz de nós uma pessoa excelente? E ele diz que é alguém que vai para além do óbvio. Portanto, tem que fazer, portanto, tem que partir da obrigação e não, ou seja, não tem que ser obrigação. E ele dá um exemplo que eu vou-vos dizer, que é, nós vamos a um café e temos um garçom, temos um empregado de mesa. E esse empregado de mesa, o que é que faz esse empregado de mesa diferente dos outros? O empregado de mesa vai, traz-nos o cardápio, diz o que é que nós queremos, o que é que não queremos. E, quer dizer, se eu vou a um café e se esse empregado se restringe única e exclusivamente a isso, pronto, faz com certeza o seu papel, mas o que é que vai para além disso? Muito simples, eu chamo o empregado de mesa e ele diz-me o que é que o senhor deseja. E ele sugere, olha, nós, aqui a nossa especialidade é isto. O empregado de mesa que vai para além é aquele que está perto de nós, mas não está ao nosso lado para ouvir a nossa conversa, como ele diz. É aquele que nós pedimos um bolo e ele diz, olha, se calhar eu aconselho a não comer esse bolo porque ele já está um bocadinho passado e eu não aconselho. Ou seja, é alguém que vai para além das competências que adquire, alguém que quer passar para além da obrigação e não fazer a obrigação o ponto de partida. Portanto, a obrigação tem que ser o ponto de chegada. E o que eu acho que os alunos, sejam eles de acordeão, neste caso estamos a falar de acordeão, a qualquer um dos domínios das áreas, tem que realmente encontrar-se e primar pela diferença, procurar opções, soluções, ser dinâmico, construir esse dinamismo com o professor, que com certeza que é a pessoa mais chegada, mas não só, com colegas, amigos, internet, busca de conhecimento e tentar-se passar para além do excelente, para além do que é óbvio. Esta é a grande mensagem que eu dou para um aluno, neste caso do acordeão. Vítor, será que podíamos dizer que em vez de estar sempre concentrado nas coisas em que não és assim tão bom e então estás sempre a correr, parece atrás do prejuízo, é também um pouco pegares naquilo em que realmente és bom, em que de alguma forma tens uma aptidão para aquilo e funciona, e pegares nessa tua boa característica e pensares, mas sei que eu também tenho as outras que eu tenho que melhorar, mas esta aqui diferencia, porque eu sei que aqui eu estou confortável, que aqui isto é a minha zona de conforto. E eu sei que eu faço isto bem, então também potenciar se calhar isso, não é? Sem dúvida, é o autoconhecimento, sem dúvida. Há sempre alguém melhor que nós e há sempre alguém pior, não gosto de utilizar esta palavra, nem é melhor, nem é. Há sempre alguém referência para nós e nós somos sempre referência para alguém. Esta dinâmica vai existir sempre e ainda bem que existe. Certo. Fantástico. Carisa, queres acrescentar alguma coisa? Sim, bem, além de concordar com aquilo que o Vítor acabou de referir, também as minhas ideias vão um pouco ao encontro disso que o Vítor falou. Acho que faz toda a diferença quando o aluno consegue beber de todos os sítios. Eu costumo dizer aos alunos, bebam, vão a Évora, vão à Madeira, vão à internet, vão ouvir um concerto rock, vão ouvir tudo, e isso realmente não é só até ao 12º ano, é sempre ao longo da vida. Quanto mais beberem e quanto mais alargarem os conhecimentos, sejam eles técnicos, práticos, de todos os domínios, tanto melhor, não é? Mais se vai formar um melhor ser humano, um melhor ouvinte, um melhor intérprete, um melhor aluno, etc. Eu acho que realmente uma das competências que eles realmente têm que procurar melhorar e adquirir até ao 12º ano, e que grande parte cabe realmente ao aluno, é grande responsabilidade do aluno, se bem que, claro, tem sempre o professor por trás também fomentar esse interesse. É realmente esse, é ir ouvir muita música, música boa, música não tão boa, para conseguirem diferenciar, procurar muita informação mesmo de escolas do ensino superior, procurar saber quais são os professores, quais são os alunos. Também é muito importante, e agora que estamos nesta era das tecnologias, não é? Os alunos têm à vontade que eu não tive, e provavelmente o Slobodan e o Vítor também não. Eu ainda não estou nos ENTAs,
mas estou quase. Mas, ou seja, eu também não vivi esta abertura e esta facilidade que agora se vive de conseguir falar com um colega que está a trabalhar na Madeira. Era difícil, não era? Ou realmente tínhamos o contacto telefónico, ou era difícil eu chegar ao Slobodan. E até podia não ter um contacto, nem sequer nunca o ter visto, então aí era impossível. E agora não. Agora, se eu quiser, falo até com os alunos. E eles também podem, eu também sou de acordo com o Vítor, temos que tentar distanciá-los das redes sociais e destas tecnologias, não é? Mas ao mesmo tempo usá-las favoravelmente, não é? De forma a que possam construir aí uma base, mesmo que seja virtual, que os possa ajudar a fomentar ainda mais o interesse no acordeão. E aquilo que eu tenho reparado, de acordo com a minha experiência, e que faz toda a diferença, é, sem dúvida, criar momentos de convívio e também de formação, mas principalmente de convívio, com alunos que tenham os mesmos interesses. Unir a classe do instrumento mesmo, estou a falar, por exemplo, apenas no conservatório, uni-los e juntá-los e vamos jantar fora com eles, vamos fazer um piquenique, vamos fazer uma visita de estudo e assistir a um concerto que vai haver aqui, que pode ser ou não de acordeão. Se eles forem habituados a estas práticas o mais cedo possível, vai ser algo fácil para eles e normal, não é? O irem a um auditório assistir a um concerto ou estarem mais atentos à agenda cultural da cidade, ou até criarem laços de amizade entre os colegas e é o outro colega que o chama para ir assistir a outra, tudo isso, e quando tem o interesse comum de aprender um instrumento, e que neste caso é o acordeão, eu acho que faz toda a diferença. E que são pequenas coisas que ajudam na nossa proximidade com os alunos, ajudam-nos também a terem uma perspectiva da nossa vida, não é? Se eu seguir música, estas são as práticas que o meu professor faz, não é? E eles acham muito engraçado isto de nós fazemos um concerto e reúne gente do Porto, ou um concurso, e há gente do Porto, e há gente de Madeira, tudo isso ajuda-os e motiva-os nesta aprendizagem, e eu penso que faz realmente a diferença. Perfeito. Aqui a questão do convívio e da união de esforços, não é? De ligações emocionais aqui envolvidas também na aprendizagem, que no fundo... E na partilha, não é? Porque depois Sim. tu estás à vontade para falar com aquelas pessoas, também com mais facilidade vais dizer, olha, estou com dificuldade daqui, ou assim, como é que tu fazes? Como é que tu farias? Não é? Porque eu acho que isso aí volta um pouco àquilo que o Vítor estava a dizer, de haver uma resistência em dar parte prática, não é? Admitir que não estamos a conseguir superar ali uma coisa perante pares, não se calhar perante o professor, porque aí já estamos habituados a que de alguma forma também haja essa assimetria, mas perante pares eu acho que é muito difícil uma pessoa admitir que não está a conseguir fazer como gostaria, e assim sempre também acaba por criar ali um bocadinho, olha, aquilo que nós estamos sempre a dizer, Sónia, não é? Tipo, aquele momentozinho de vulnerabilidade em que a gente honestamente pergunta e está à espera de ser ajudado, e quando vê alguém em aflição também ajuda, pronto, não é? Sem haver necessariamente uma necessidade de comparação. Sim, bom ponto, esse também, que acrescentaste, fantástico. Slobodan, queres acrescentar aqui alguma coisa? O que é que achas? Quero perguntar onde que posso escrever nesta ação da sensibilização com a Carisa para participar com os alunos, para estar para passear, para dar uma volta, para ir até o Porto e pelo caminho encontrar a Catarina em Lisboa e vir o tal Viseu que pela canção dizem que é, como a Sónia também defende, uma das cidades mais bonitas de Portugal, não é? Pois, o que é que posso acrescentar? Olha, obrigado a todos. Desculpa Slobodan incomodar-te, já agora eu tenho agendado para dia 16 de julho um piquenique aqui no Parque da Cidade de Porto, com os meus alunos de acordeão.
Portanto, fica o convite, se às vezes estiverem aqui pela zona do Porto, serão bem-vindos, dia 16 de tarde. Pois, Bom. essa informação, todos estes encontros, estes momentos, são de extrema importância. E quem diz isso, digo eu, que como me chamam duplamente estrangeiro, porque venho de outro país e depois da Ilha da Madeira para o continente. Mas na brincadeira, atenção, são professores do continente, alguns me chamam assim, portanto, eu fico contente com essa definição e orgulhosamente defendo essa territorialidade, naturalmente, tanto pelo sotaque como pela característica que esta ilha tem, mas que tem uma vantagem, mas também um problema, que todo mundo, o nosso mundo começa e acaba na praia. Daí que para estarmos conectados e para ter esta capacidade de viver digamos, em rede, únicos momentos que temos e temos-los aproveitados e vamos tentar continuar com essa dinâmica são os concursos. O concurso, tanto o Fall Fest em Lisboa como Alcobaça em Alcobaça, não é? São dos momentos que devem ser o objetivo para cada professor e cada aluno num programa anual. Isso porque não pela competição, embora que serve exatamente para, digamos, comparar-se aos outros, mas principalmente para podermos estar naquelas horas em conjunto. Eu lembro-me da Cariza, acho que foi em 2001 ou 2002, primeira vez que vi a Cariza a tocar. Portanto, desde aí que eu tenho uma recordação do cor do cabelo, mais ou menos era assim, e a cor do cabelo, não é? O repertório, às tantas, foi um Quesardas, que ela na altura tocou em Alcobaça nesse concurso, na segunda etapa, mas o que era o mais importante era exatamente para uma pessoa que vem de fora, é ver exatamente e ouvir e assistir o vosso ambiente musical. Isso que o aluno e um professor tem que procurar. Eu venho de um país que hoje em dia continua a funcionar, digamos, com o campeonato de acordeão nacional em todos os fins de semana, desde março até junho. Cada escola constrói um concurso em cada fim de semana. Portanto, não se procura o melhor. Procura-se fazer aquilo exatamente que é culminar o processo educativo e de ensino. Ir até o palco. É o local mais sagrado de qualquer músico, qualquer artista, e quem sobe é quem merece. Logo, aí há uma afirmação e autoafirmação da sua capacidade e, principalmente, há uma conexão emocional, como o Vítor falou muito bem do empregado de mesa, que se conecta emocionalmente com o seu produto, ou seja, neste caso, com a sua profissão. E o aluno, quando consegue ser valorizado por si próprio e por os outros, e naturalmente pelos seus colegas, também consegue ter outra abordagem, outra visão, outro ponto de vista e outra objetividade. E isso é aquilo que procuro e tento incutir tanto nos alunos como em mim próprio. Porque, acreditem, quando em 2008 participei no Troféu Mundial na altura o aluno meu, tive a oportunidade que os meus professores da Sérvia e da Ucrânia assistissem o meu aluno. Naturalmente, pelo conhecimento e pela amizade que eu tenho com eles, pedi a opinião profissional, que eles conhecessem como é que ele está, como é que ele estava. Elogiaram o trabalho e a atuação, naturalmente, e perguntaram-me quantos alunos tens a este nível. Lamentavelmente, neste momento, só tenho eu. Então já não consigo fazer mais nada. Fiquei surpreendido com essa resposta. E o professor, um dos professores, disse: já te esqueceste, aprendeste mais nos corredores do que comigo na sala de aula. E isso é das coisas que todos nós temos de construir e um dos momentos é isso que estamos aqui a presenciar nós em quinteto, não é? E queremos que as outras pessoas também possam depois ver. É a aprendizagem mútua, é uma aprendizagem constante e a procura da sabedoria, assumindo exatamente aquilo que
como dizia a Catarina e muito bem, quando não sabe, ainda bem que não sabemos, significa que vamos aprender. Não saber é uma dádiva e procurar a sabedoria é evolução constante e total. Só isso é aquilo que vai dar, digamos, um resultado que todos nós desejamos, é sermos mais completos, mais corajosos e principalmente amigos do amigo. Yeah. Great. Exato, exatamente. Uau, Olha, fantástico. adoro. As Eu adoro como as esta três conversa de repente intervenções. ficou tão Não? não é nem tão desconectada, porque isso também seria errado, mas como o foco realmente não está na parte técnica, estou mesmo contente com isso. Ai, opa, muito bom. Pronto, mas então agora vamos aqui a uma parte talvez um bocadinho mais técnica. Sim. Vocês têm muita experiência em formar alunos e em levar os alunos mesmo até ao ensino superior. E então a nossa questão é, de que forma é que vocês sentem, e até conhecem também da vossa própria experiência, que o ensino secundário está, ou não, bem articulado com o ensino superior, de maneira que a transição de um ensino e do outro não seja, ou melhor, seja o mais suave possível. Ou seja, aquilo que é esperado pelo aluno até ao final do 12º ano está ou não, de alguma forma, alinhado com aquilo que depois se espera no ensino superior. Se calhar começamos pela Carisa, que ainda não começou nenhuma vez. Sim, bem, é mais como é que era suposto o ensino secundário estar articulado com o ensino superior. Isto porquê? Pegando naquela ideia que o Slobodan falou, de isto ser uma corrida contra o tempo. Em cada aula, a realidade do Vítor penso que é diferente, porque é um conservatório nacional e eu acho que a duração das aulas são um pouco maiores, mas nós vivemos com 45 minutos semanais e realmente para conseguirmos que os alunos terminem o ensino secundário com um nível que é o nível expectável para uma entrada no ensino superior, é uma corrida contra o tempo. É muito, muito difícil conseguirmos com essa realidade preparar os alunos para esse nível. Claro, e o Slobodan também falou, não é possível com os 45 minutos semanais, é possível com mais, exato, é possível com muito mais do nosso trabalho e só assim é que realmente se consegue, ou seja, é possível e colocamos alunos no ensino superior, mas é um trabalho, além do trabalho regular que o aluno tem que ter, é um trabalho de uma corrida contra o tempo mesmo, a nível de repertório, para que consigamos ter os alunos no final do 12º a fazer um repertório com aquela exigência artística, musical e técnica. Aquilo que eu acho que é muito importante quando um aluno chega ao 12º, para já é saber logo com o que conta em termos de repertório. Ter logo muito bem escolhido e bem estruturado qual é o repertório que o aluno vai fazer na entrada do ensino superior. Não é num ano que esse repertório é, quer dizer, trabalhado até pode ser, mas organizado e estruturado e é sempre temos que ter um trabalho prévio para saber se realmente encaixa de acordo com aquilo que é exigido, se encaixa na tipologia de aluno, na personalidade do aluno, se ao mesmo tempo vai ajudá-lo a ultrapassar algumas dificuldades que ele possa ter, musicais ou técnicas, ou seja, isso requer um trabalho prévio nosso, que não é apenas não é ao longo do 12º ano do aluno. Isto para evitar que o aluno possa sentir aquela pressão que vai acabar por sentir, não é? Está a terminar um ciclo, tudo é uma incógnita do que é que vai acontecer daí para a frente, por isso convém que esteja o mais preparado possível, tanto a nível psicológico como técnico, para fazer essa prova. E daí que
realmente além de ser um trabalho que tem que ser um trabalho regular e já de há muitos anos atrás, claro, também temos aí um papel fundamental enquanto professores de tentar tranquilizar o aluno, tentar mostrar-lhe também o que é que o aluno pode esperar no ensino superior e obviamente que já estou a partir do pressuposto que o aluno tenha já alguma ideia das escolas para onde quer concorrer, conhecer bem os professores do ensino superior para conseguir escolher com quem é que se identifica mais, a escola que quer frequentar, etc. Mas aquilo que eu acho que é realmente muito importante para que essa passagem seja suave é que o 12º ano seja preparado com a devida antecedência, tanto da nossa parte como da parte do aluno. Sim, faz muito sentido. É que há a questão de, se calhar, quando a melhor prevenção é a antecipação, não é? Portanto, faz todo sentido. Slobodan, queres acrescentar alguma coisa? Exatamente, um bocadinho, já que falámos da parte técnica. Historicamente visto, o nosso instrumento em todos os países, no seu início, foi desvalorizado. E ainda bem. Isto permitiu-nos que tínhamos que comprovar que somos iguais aos outros. E ainda bem. Porque isto permitiu também que nós explorássemos repertórios que nunca foram escritos pelo acordeão. Logo, permite-nos dar uma linguagem mais completa, mais complexa e a única comparativamente a todos os nossos colegas dos outros instrumentos. Presenciei no país onde nasci, na antiga Jugoslávia, com uma cultura da acordeonística que vem antes da Segunda Guerra Mundial, até desde a Primeira Guerra Mundial com as escolas oficiais, que nunca tínhamos o curso superior de acordeão. Por uma simples razão, porque era considerado um instrumento popular. E é um instrumento mais popular do mundo. Daí que os nossos repertórios foram sempre construídos com polifonias, transcrições, épocas do século XVII, e depois passando pelas músicas originais pelo acordeão. Logo aí, construiu-se um conhecimento tanto para o professor como para o aluno, como a própria classe, muito complexo, que, de certa forma, completou e construiu o aluno para o curso superior. E daí vem um pouco a vossa primeira conversa que fizeram com os alunos que estão no curso superior atualmente cá e fora, que todos eles sentiram uma grande dificuldade e sentem uma grande dificuldade na parte teórica. Precisamente porque, como estamos contra o tempo, e estamos sempre a correr contra o tempo, o nosso tempo não é suficiente para abordar isso tudo. Mas esse tipo de repertório permite-lhes ter um conhecimento mais, digamos, composto, quando chegam à parte do curso superior, onde os professores de outras disciplinas querem que nós sejamos especialistas em cada disciplina e não só naquela que nós escolhemos. Assim que eu senti quando fui para Kiev, quando fui para a Ucrânia, quando eu senti que a formação musical se calhar vai-me custar o curso superior de acordeão, porque tinha certas e graves dificuldades de conseguir ultrapassar as exigências. No entanto, começou-se a compor exatamente aquilo que eu andei a fazer desde pequenino, a tal repertório vasto e diversificado, que me permitiu trazer outras informações que na altura foram feitas e absorvidas de forma inconsciente, mas depois, com maturidade, essa consciência permitiu dar uma segurança na sabedoria e permitir exatamente ter uma abordagem diferente enquanto músico, enquanto conhecedor teórico. Daí que, principalmente quando procuro construir e ajudar um aluno para ir para um curso superior, tem que passar por um repertório diversificado. E uma das músicas anualmente, ou duas, conforme o tempo permitir, tem que ser escolhida por o aluno. Pode ser a música específica, que ele procura, diz-me o nome e o compositor, ou o género. Logo, aí vai um bocado o encontro das sugestões dos colegas e amigos, que os alunos devem ouvir as músicas e procurar outros géneros musicais que gostariam de tocar ou interpretar no seu instrumento. Logo aí, novamente, o conhecimento
é mais bem, digamos, construído, é mais complexo. E, finalmente, se houver oportunidade, isso é da extrema importância, que o aluno prepare uma música sozinho, de raiz, de ponta a ponta, onde aí vai perceber exatamente aquilo que tem que perceber, que ainda falta muito, mas está no bom caminho. E é exatamente aquilo que o aluno depois, com essa confiança, digamos que passa para outro caminho, paralelo, mas o caminho certo para o sucesso. Bravo. Meu Deus. Giro. Essas ideias muito concretas. Fixe. Gostei muito. Vítor, queres acrescentar alguma coisa? Acho que foi muita coisa dita. Eu vou só complementar algumas ideias. Eu fui anotando aqui na minha grelha. Partindo pelo que disse a Carisa, partilho também tudo que ela disse. Fantástica. É uma referência para mim. Eu revejo muitas vezes no trabalho que a Carisa faz. Acompanho, assim, embora à distância. E realmente, Carisa, fica aqui o desafio. Aquele trabalho que as nossas gerações realmente, que esta tecnologia não nos permitiu, porque nós não tínhamos computadores, não tínhamos nada. Mas eu hoje recorro muitas vezes à tecnologia, recorro a telefonemas, recorro a colegas, a outros professores. Olha, eu estou a pensar dar este repertório, estou a pensar dar o que é que achas? Olha, tens esta peça com esta dedilhação, tenho aqui um problema difícil. Portanto, eu assumo as minhas dúvidas, assumo as minhas incertezas, e eu acho que o trabalho de um professor ou de alguém que ama o que faz, que é o meu caso, eu sou um privilegiado e sou grato pelo que faço, é precisamente nós não ficamos no nosso buraco e acharmos que sabemos tudo, e esta partilha de opiniões. Eu, por acaso, ainda há pouco tempo estive com o Slobodan em Alcobaça, também conversámos um bocadinho sobre isto, sobre a questão dos alunos, e eu acho que este dinamismo é fabuloso, portanto sou grato. Há um problema de raiz, não fugindo da questão, a uniformização dos planos curriculares. Portanto, estamos a falar de escolas diversas, eu não sei se na Madeira é assim. No Conservatório do Porto é verdade, Carisa, que há alunos que têm 90 minutos de aula, mas há outros que não. Portanto, até dentro da própria casa não há uniformização. Estamos a falar de um aluno que vai para o secundário, em supletivo, tem 45 minutos de aula. Como é que é possível? Mas eu tenho alunos integrados que têm 90 minutos. Então, mas os dois têm que terminar o secundário com a mesma. Portanto, isto é uma questão que nos escapa, nós enquanto professores, somos agentes educativos, mas a parte superior também tem que se organizar e nos dar ferramentas que nos ajudem a equilibrar e a equalizar todo este processo. Quem diz isto cumulativamente com o ensino privado, ao qual eu também dou aulas no ensino privado, e que também me debate com este. Então, mas como é que eu vou construir aqui onde é que está? Claro, o que é que eu faço? Muito simples, como amo muito o que faço, vou para além do óbvio, como dizia há pouco. Não vou simplesmente ser o empregado de mesa que vou levar o cardápio. Portanto, eu vou levar o cardápio aos alunos e trabalho com eles e dou sugestões e trabalho muitas horas extras. Para conseguirmos realmente lutar contra o tempo, como diz a Carisa, é uma luta inglória. Outra coisa, planificar bem. A Carisa falou também muito bem. Se existe compatibilidade entre o ensino secundário e o superior, na minha opinião existe. Porque se na minha geração, eu para tirar o curso de acordeão, tive que ir para Viseu, porque, por exemplo, aqui na Zona Norte não havia. Hoje em dia, nós já somos agentes responsáveis por criar alunos. Portanto, a família do acordeão, não podemos esquecer, vindo à história que disse o Slobodan, nós somos embrionários comparado com um piano, ou comparado com um violino. Portanto, o Slobodan disse muito bem aquela frase tipicamente portuguesa que diz que a necessidade aguça o engenho. E a necessidade dos acordeonistas, em todos os países, fez-nos avançar. E ainda bem que nos fez avançar. O que é certo é que nós hoje em Portugal temos uma rede de extraordinários professores, extraordinários meios. Portanto, os alunos têm ferramentas a que se podem socorrer, seja aqui ao lado, seja... E nós, professores, um bocadinho mais à frente, também conhecemos as realidades portuguesas e as realidades estrangeiras. Portanto, eu conheço, tal como o Slobodan e a Carisa, acredito que sim, a gente conhece as universidades que oferecem curso de acordeão. O que é necessário para esse ingresso no superior, não só portuguesas como estrangeiras? Eu também tive o privilégio de ouvir a vossa entrevista com alunos portugueses, que estão em Portugal e fora. Portanto, eu acho que nós, professores, agentes, e eu humildemente, sinto que nós damos essas ferramentas e damos esse backstage
e esse know-how que os alunos têm que saber. O planificar a 3 anos, um aluno que vai para o secundário ou que quer ir para o ensino superior, como é óbvio, eu faço isso, e os meus colegas com certeza também, faço uma planificação não anual, é uma planificação já a pensar no percurso. Portanto, na minha opinião, existe essa ligação. Nas outras disciplinas, não posso frisar, não é? Na questão da formação musical, na questão do português, na questão do ensino geral, não é? Genérico, aí, pronto, não posso falar porque não tenho conhecimento efetivo. No que toca à disciplina de acordeão, acho que existe, acho que cada um de nós, professores, existe uma extraordinária rede de bons professores em Portugal atualmente, muito conhecedores do que sabem, muito conhecedores do que é um instrumento, também conhecedores do que foi necessário realmente aguçar o engenho para nós nos colocarmos, e hoje em dia o acordeão já é realmente visto como um instrumento de conservatório, não é um instrumento popular, mas nós ganhamos com a vertente holística da coisa, que é, nós tanto depressa somos tradicionais como somos de concerto, portanto temos realmente uma abrangência de tal ordem que nos faz diferentes e que também é perigoso, por um lado, que também nos podemos fechar a nós próprios e isso também é perigoso. Mas, na minha opinião, existe essa coordenação. O conselho que eu dou aos alunos é realmente que se façam munir dos professores que têm, da internet, do conhecimento e que aproveitem esta rede que, como dizia a Carisa nas perguntas anteriores, na nossa geração era extremamente difícil eu falar com o Slobodan, ou falar com a Carisa, ou ter com ela, ou arranjar uma partitura. Recorda-me há uns anos atrás que estava numa conferência com o Frank Angelis e alguém que perguntava, fazia mais ou menos esta pergunta e ele dizia, eu no meu tempo eu tinha que correr 500 km para arranjar uma partitura e tinha que ir passar à mão, porque nem sequer havia fotocópias, não é? Hoje em dia ligas-me, mandas-me um e-mail, está aqui a partitura. E ele dizia que é um paradoxo, e é o paradoxo também que eu deixo para terminar o meu raciocínio, que é, porque se por um lado os alunos não têm carga horária, ou nós professores nos queixamos que eles não têm carga horária, ou nós não temos essa carga horária para os ajudar, nós também temos que lhes arranjar a tal autonomia que nós falávamos na primeira questão. E este equilíbrio entre o que é a autonomia e o planificar, o orientar, o ser o tutor do aluno, é, na minha opinião, muito complexo para um professor, porque nós temos que equilibrar a balança, porque senão depois eles chegam ao ensino superior e sentem-se completamente desamparados, não é? E o que é legítimo também. Eu já agora, se me permitem só aqui um parênteses, por causa dessa, da autonomia, e o Slobodan deu uma ideia genial, que é dar a partitura ao aluno e agora safa-te, porque realmente eu senti, eu entrei em pânico quando acabei, porque pensei, até agora está tudo bem, porque eu estava a estudar com um professor, eu sabia, tinha exatamente as orientações certas, sabia qual era o caminho, e agora? Será que eu sei pegar numa partitura e será que a sei trabalhar? E será que tenho conhecimento suficiente para perceber se a interpretação que eu vou fazer é adequada, não é? A sério, confesso-vos que por isso é que, como senti isso, exato, como senti isso, tento que os alunos sejam, pelo menos a partir do secundário, tento libertá-los mesmo para que isso seja um processo digamos que como se fosse, como é que se chama, um desmame natural, porque realmente é muito, é muito abrupto nós terminarmos seja o curso secundário, seja até no ensino superior, e confesso-vos que isso me aconteceu quando eu terminei o ensino superior. Eu não sabia não tinha confiança e não sabia se conseguia realmente realizar o trabalho do zero. E isso é mesmo muito importante e não é um trabalho que se comece no ensino superior, porque eu penso que antes os alunos já têm que ter pelo menos essa confiança. Como é que se faz? Vou pegar numa peça, será que eu sei dedilhar? Eu sei o princípio básico, as bases para conseguir dedilhar de acordo com a minha mão, de acordo com as necessidades que a peça tem. Será que eu sei colocar fole? Isto é adequado, não é? E ao procurarmos um fole adequado, também nos vai obrigar a ouvir o nosso resultado final. Mas alguma vez eu me ouvi a tocar e percebem? E daí vou ter aquele ponto que a Catarina falava da crítica.
em sermos críticos em relação à nossa interpretação, ao nosso trabalho. Isso tem realmente que ser fomentado o mais cedo que conseguirmos. Obviamente que nos 5, eu direi que até a um quinto grau, se calhar ainda não há uma base estrutural no aluno, mas no ensino secundário é mesmo importante que esse trabalho se faça. Por isso eu acho que vou adotar essa estratégia do Slobodan. Obrigado pela dica. Carisa, já agora eu senti isso também, corroboro com tudo que disseste e por causa disso os meus alunos já fazem isso, embora eu confesso que também vou tentar adotar ainda mais cedo, mas no 12º ano já é isso que eu faço. Há uma peça que eles escolhem no início e pronto, até ao final ouço uma semana antes, 2 semanas antes da prova, eles têm que me apresentar a peça e eu não dou indicações de dedilhação, fall, nem nada, a interpretação, nada. Ouço e depois eles têm que construir realmente, embora eu acho que no 12º ano também é um bocadinho ainda tarde, mas o tempo. Pois, o tempo, não é? Fantástico. Bem, Pronto, mesmo. E lá está, é aquilo que nós dizemos sempre, é que quando nós começamos a falar e começamos a partilhar, chegamos à conclusão que todos nós passamos pelas mesmas situações, ou por coisas muito, muito parecidas, em situações idênticas, mas provavelmente eu na minha posição de quem acabou o curso há mesmo pouco tempo, pensaria, não, mas todos eles parece que saíram do ensino superior e sabiam tudo. E nunca tiveram dúvidas. Mas uma pessoa começa a conversar e fica tipo, espera, olha, eu também tinha dúvidas. Ela também não sabia. Ela também não sabia. Eu acho que isso olha, é o que mais me está a agradar também nas nossas conversas e no podcast. É mesmo sim, esta partilha. Eu tive um professor que me disse uma vez que não, vocês acabam o secundário, aliás, acabam a universidade não prontos para trabalhar e a saber tudo. Vocês acabam preparados para aprender a fazer tudo. Oxalá que seja assim. Agora não sabemos nada, sabemos muito pouco. É verdade. Essa sensação A Sónia, essa mensagem foi mesmo inspiradora para quem vai agora para o ensino superior. Esta conversa para quem vai para o ensino superior e agora fica assim, o quê? Vou fazer o ensino superior e depois continuo sem saber nada? Isto é sobre dores. Isto é sobre dores. As nossas dores, as dores de todos. E por falar em dores, deixa-me só fazer aqui uma chegazinha, que é a questão da gravação. Nós temos, vocês se calhar não sabem, mas alguns de vocês, nós temos um podcast que é o Pontos nos Mis. Isto agora vai soar a um pequeno reclame aquela música do anúncio. Onde nós falamos sobre, lá está, essas dores que vamos repescando. É coisa muito fácil, é perceber como é que funcionam os nossos alunos e, olha, este tem esta dor, este tem aquela, estes têm... É pensar em nós, Sónia. E nós, claro, e nós, a começar por nós. E uma delas é gravar-me. Para quê? Para que é que eu tenho de gravar? Portanto, se quiserem ouvir, Pontos nos Mis, e ouçam esse episódio que fala sobre essa importância da gravação e de quão útil isso é depois na gestão das aulas, na dinâmica da aula, um aluno já ir para a aula com o know-how suficiente de eu gostei deste crescendo aqui que eu fiz. Eu gostei aqui deste crescendo que eu fiz e não sei o que e tal, porque eu ouvi, gostei. Pronto. É diferente de um aluno que está aqui. E agora, o que é que eu tenho que absorver de si, não é? É diferente. Ok, pronto. Seguimos na próxima pergunta. Tita, queres avançar? Já que estávamos aqui nestas partilhas todas, a nossa questão era se vocês costumam, de alguma forma, acompanhar o percurso dos vossos ex-alunos quando eles depois entram no ensino superior, ou até aqueles que, por exemplo, não seguiram, se vocês costumam acompanhar, e no caso daqueles que seguiram para o ensino superior, qual é que é o feedback que vocês recebem deles? Se calhar, desculpa, esqueci-me de dizer. Vítor, queres iniciar? Sim, pode ser, sem problema. Sim, acompanho porque sinto que um aluno que vai para o ensino superior, eu sinto-me responsável em parte por isso. Acho que tem que ser assim, porque
É um trabalho muito de proximidade, como falávamos há pouco, e eu sinto-me responsável. Não posso simplesmente dizer, vai à tua vida, agora não quero saber de ti. Não. Eu acompanho e fico muito feliz por poder ter essa possibilidade. Vou inclusivamente ver concertos deles. As dúvidas, mostro-me sempre disponível, mesmo já não sendo meu aluno, e eu tenho um orgulho imenso. O que é que eles me dizem? O feedback. Há para tudo. Portanto, as tais incertezas que vocês também falaram e exploraram muito bem na entrevista anterior com eles, as incertezas, a tal quebra, aquela autonomia, que eles sentem-se um bocado perdidos, e agora? Os medos, os anseios, mas isso é perfeitamente normal, porque nós por lá passamos, perfeitamente normal da tal incerteza e do desconhecido. Portanto, sairmos da zona de conforto, o estarmos perto ou longe de casa, o começarmos a ter a questão de somos nós que vamos decidir e como é que vamos fazer, o medo de errar, e se calhar aquela visão que, o professor, como vocês diziam, o professor afinal sabe tudo. Não sabe. E eles começam a entrar na vida, não é? Mais dura e crua, como se costuma dizer. Mas é um trabalho que eu acho que é assim mesmo, e não há outra forma, é assim mesmo, é a descoberta, é os percalços, até porque é esse caminho que os vai indicar o que é melhor para eles. Muitos deles não sabem se querem ser professores, se querem ser músicos, se depois nem uma coisa nem outra, se afinal é ou não é que isto o curso que... Essas incertezas continuarão a existir. Acompanho com todo o gosto, continuo a acompanhar muitos deles, não são assim tantos quanto isso, mas alguns, e eu sou grato por isso e fico muito encantado por ver o percurso e o trabalho exímio, cada um com as suas características fez e desenvolve. Boa. Bodan, tu partilhas Sem dúvida, exatamente, o contacto permanece, e inclusive que nas férias, como eu fiz no meu tempo, também eu costumo fazer com os meus alunos, gosto de os ouvir, tocar. Daí que verão é sempre trabalho. Mês de julho temos aulas não oficiais, são encontros, são momentos, e daí que tanto os mais velhos como mais novos têm essa possibilidade de partilha. O que, como disse no início, algo que é mais belo no nosso trabalho é ver alguém nascer, crescer e se tornar em algo. Portanto, essa dádiva e essa oportunidade não perco por nada. Portanto, o contacto é total. Inclusive, tenho um dos sonhos pessoais, é que se pudesse fazer exatamente como os meus professores fizeram, cá está, são as referências para mim, é construir 2, 3 gerações e trazê-los para o mesmo local. E aí tornar daquilo que todos os madeirenses gostam de dizer, da Madeira para o mundo, exatamente, um foco. E isso é possível quando temos o contacto tênue com os nossos antigos alunos, misturando-os com os novos e criando os tais bons hábitos. Para não dizer vícios, que é uma palavra forte, mas criar uma conexão, digamos, total para o resto da vida. Eu sinto dificuldade nisso também, a minha tão pequenina experiência é bem difícil. É a conexão humana, é isso que nos distingue dos animais, não é? É a emoção que nós colocamos também nas relações interpessoais. Carisa, queres acrescentar aqui alguma coisa? Bem, apenas responder diretamente à vossa pergunta, sim, claro, continuo a falar com todos eles, em específico os alunos que estão no ensino superior, e é sempre um prazer, claro, eu sou um bocadinho assim professora galinha, estou sempre ali em cima do assunto para tentar perceber se está tudo ok ou não. Também
ouço-os várias vezes, até há sempre este contacto e estas dúvidas, professora, ajude-me aqui, não sei que dedilhação é que hei de colocar, ou tem esta partitura, ou o que é que acha que agora eu devia tocar, etc. E ainda bem que assim é, fico muito contente por continuarem a procurar-me. Inclusivamente agora, como sabem, eu estive de licença de maternidade e tinha alguns concertos agendados, até tinha uns no Brasil, e foi justamente um ex-aluno meu, que está neste momento na Exarte, a substituir-me. Claro que ficou todo contente, ainda por cima, uns concertos no Brasil vieram mesmo a calhar. Não, mas olha, eu acho que é fantástico vocês manterem esse contacto com os alunos, porque não só mostra da vossa parte imenso cuidado e imenso carinho pelos vossos alunos, mas também há realmente o reconhecimento da parte deles, do vosso trabalho e da vossa dedicação durante o percurso, não é? Porque se eu não confiar no meu professor, primeiro também não fazemos nada, não é? Mas mesmo ultrapassando essa dificuldade de alguma forma básica, também não vou voltar a procurá-lo, não é? Nem vou dizer, olha, ajuda-me aqui, porque eu agora tenho este professor que eu de alguma forma quero impressionar, então se calhar tu podias dar-me aqui uma ajudinha no backstage. Acho que isso é fantástico, é fantástico. Então, olha, acho que com a minha muito humilde opinião, gostava de vos dar os parabéns, não é? Porque significa que os vossos alunos realmente confiam em vocês a 100%. Espero um dia que os meus alunos também sintam isso em relação a mim. Ficaria muito feliz. Exato. E é o tal desmame que é feito de uma forma muito, muito progressiva e sabendo que há ali uma zona de conforto que se mantém, isso é muito bom. E para quem nos ouve, que são esses mesmos alunos, que tenham também essa sorte. Vamos falar agora de uma Tânia, coisa um bocadinho mais... Avança. Sim, avança que esta é tua. Menos boa, que é uma realidade, é um facto que existem cada vez menos vagas para o ensino superior e cada vez mais é a procura do mesmo, não é? Portanto, se calhar não existem menos vagas para o ensino superior, mas existem uma maior procura para a entrada das escolas de ensino superior de acordeão. Por outro lado, o mercado de trabalho também é muito escasso, não é? A oferta... Tanto na vertente performativa como na vertente pedagógica, em Portugal também começa a ser cada vez mais escasso. O que é que aconselham a quem quer seguir o curso superior de acordeão em relação a esta questão? Portanto, temos que ser cada vez melhores, mas ok, e temos vagas e conseguimos entrar, e se não conseguirmos entrar, como é que fazemos? E depois de sairmos da universidade, temos trabalho, e se não tivermos trabalho? Portanto, o que é que vocês aconselham aos vossos alunos? E se por outro lado também estudar fora de Portugal também é uma opção que vocês apresentam aos vossos alunos, no sentido de lhes dar também um leque maior de opções para decidir. Carissa, queres avançar? Por favor. Sim, claro. Bem, em relação à primeira parte da pergunta, para já se existem, se realmente o aluno tem a possibilidade de ficar com uma vaga para entrar no ensino superior, bem, eu costumo tranquilizá-los quanto a isso. Felizmente, nós agora temos, ora bem, o Aveiro, ajudem-me, Aveiro, Évora, Exarte, não é? Sim. Aveiro, Évora e Exarte. Sim. Em Portugal, e aquilo que eu aconselho sempre é, obviamente, concorrer para todas as escolas, se possível, para então assegurarem uma vaga e só depois escolherem então qual é que é realmente a escola que pretendem e o professor com quem querem trabalhar. Nunca excluindo no estrangeiro, claro. Aliás, eu costumo dizer-lhes, procurem tudo. Não excluam nada à partida, não é? Aquilo que nós podemos ter uma visão errada da escola ou do professor, mas só podemos realmente ter uma opinião formada quando temos uma experiência na primeira pessoa.
Por isso é muito importante eles trabalharem com os professores e tentarem falar até com colegas que estão a frequentar já o ensino superior, para terem um feedback e para terem uma opinião de quem realmente lá está, dos alunos. Ou seja, dessa forma, permitimos que os alunos tenham um conhecimento daquilo que existe em Portugal e fora, e que possam tomar essa decisão com mais consciência, para saberem realmente de uma forma mais aproximada aquilo que realmente eles querem, com quem se identificam, para que cidade querem, porque até nos esquecemos disso, mas a cidade também é uma atração, não é? Mas além disso, aquilo que é importante é realmente o trabalho que eles fazem até lá, não se preocuparem muito se vai haver vaga ou se não vai haver vaga, porque se realmente não houver naquele primeiro ano em que estão a concorrer, não é o fim do mundo e podem aperfeiçoar durante um ano e tentar concorrer para o próximo ano. E se realmente fizerem um trabalho sério e regular durante esse ano, se calhar esse ano até vai fazer toda a diferença, e durante esse ano podem até conhecer outras realidades, outras escolas que nem sequer se estavam a lembrar anteriormente, e quem sabe se depois não será essa até a escolha dos alunos. Pegando um pouco naquilo que a Catarina estava a dizer, os alunos sentem muito aquela pressão de tem que ser realmente naquele ano, porque se eu não entrar, que horror, o que é que vai ser, o que é que vão pensar de mim, e depois alguma pressão também dos pais, da própria sociedade, ficou um ano para trás, coitado, é limitado, não há limitação nenhuma, não é? E às vezes até um ano, seja um ano no ensino secundário ou até no ensino superior, que também temos vários casos de alunos que até preferem, até pedem para ficar retidos um ano para aprofundar mais os conhecimentos. Acho que às vezes isso faz realmente a diferença. Segundo aquilo que vocês estavam a perguntar do mercado de trabalho, bem, idealmente, e a generalidade dos alunos querem ter uma carreira concertística, não é? Mas temos que ser realistas que fazer apenas isso, somente, poderá ser difícil, não é? Pelo menos aqui em Portugal, para viver apenas de uma carreira concertística. Agora, na minha opinião, aquilo que é o cenário ideal é um equilíbrio. Porque não termos umas aulas, não é, de forma, e isto vou falar de uma forma muito prática, não é, todos precisam de dinheiro para comer e para fazerem, para sobreviverem, por isso, porque não terem realmente algumas aulas, que até podem ser poucas, mas que nos criem aqui uma base de sustento, e ao mesmo tempo procurar novos projetos, procurarem fazer, e que também é muito importante e que nós por vezes nos esquecemos, que é não só criarmos autonomia no aluno para que eles consigam tocar, mas também para que eles consigam criar, não é? Como é que nós, na verdade, conseguimos arranjar concertos? Como é que isso, na minha opinião, acaba por ser uma lacuna no ensino superior, que não temos nenhuma disciplina que realmente nos ajude, e que nos forneça ferramentas de quais são os procedimentos que nós podemos tomar para conseguir criar um projeto e fazermos uma candidatura, candidaturas onde e como. Percebem? É tudo um mundo desconhecido, não é? A gestão, no fundo, é a gestão artística que Exatamente. estás a identificar. Exatamente, sim, e que realmente os alunos não têm muito conhecimento, a não ser quando saem realmente do ensino superior e se deparam com essa realidade. Não é? Agora quero fazer concertos, até tenho aqui um projeto, ou até tenho interesse em criar agora um projeto de raiz, mas como é que eu faço? Vou falar com quem? Candidato-me a que apoios, etc. Isso é tudo muito importante e que nós, falo por mim, eu pouco conversei com os meus alunos, que até os alunos que tenho no ensino superior, pouco conversei com eles em relação a isso, realmente conversava com eles
sobre esta realidade de se calhar não conseguirem fazer uma carreira somente concertística, mas se calhar eu própria também não lhes dei essas ferramentas, até porque se calhar eu também não tenho, estou a adquiri-las à medida que o tempo vai avançando e que a nossa necessidade também nos leva a isso, a essa descoberta. Ou seja, na minha opinião, acho que realmente é importante que eles tenham consciência que se calhar vão ter que ter aqui algum equilíbrio, porque aquela ideia romântica de não, eu vou apenas fazer concertos e concertos de repertório de altíssimo nível, não há mercado para fazermos isso atualmente. No entanto, nem tudo é mau. Acho que se realmente há algum instrumento que ainda tem um caminho por descobrir, é o acordeão. Temos ainda um público que está a ser formado e que realmente nós conseguimos suscitar muita curiosidade e muito interesse, tanto em produtores como no público em geral. Conseguimos, não é? À partida há sempre aquela curiosidade, uau, o acordeão consegue fazer isto, não é? Ainda temos muita gente que não conhece o acordeão na sua totalidade. Por isso, podemos agarrar a essa vantagem que temos em relação aos outros instrumentos, não é? Porque acho que é por aí o caminho. E não só a nível de concertos, mas também no ensino. Temos muitas escolas no país que ainda não têm a oferta do curso de acordeão. Por isso, acho que o cenário não é assim tão negro. Pode não ser o ideal como eles gostariam, mas acho que, na minha opinião, acho que o cenário é bastante mais positivo. Vítor, tu concordas com este otimismo? Sim, concordo com tudo. Brilhante, brilhante. Parabéns, Carisa, pela tua síntese, porque não é fácil esta pergunta, para além de perigosa, é muito difícil responder. Eu explico porquê. Porque há coisas na vida que nós controlamos e há coisas que nós não controlamos. Nós, professores, a questão do emprego, a questão do que vai ser o futuro, quer dizer, nós não controlamos. Nós temos uma nossa opinião, uma visão que, como eu dizia há pouco, é lidar cada vez mais com a incerteza e com a incerteza. Mas há uma coisa que eu deixo aos nossos jovens, que é, opá, se nós somos bons, se é isto que nós queremos, se nós não desistirmos, virá ao nosso encontro. Eu não tenho dúvidas disso. Se nós somos bons, e nós temos múltiplos exemplos noutras áreas, veja-se a medicina, veja-se os enfermeiros, veja-se os engenheiros, a arquitetura, quer dizer, não há ninguém, e alguém que diga que vais ter emprego está a vender a banha da cobra. Portanto, em nenhuma das áreas ninguém pode garantir nada. Portanto, há uma coisa que eu sei, quem é bom e quem se dedica com alma e paixão àquilo que gosta, consegue. Não tenho a menor das dúvidas disso. Isso a vida está-me a dar essa experiência. Vou só tocar aqui alguns, só no fundo complementar o que disse a Carisa muito bem. A questão realmente da gestão artística, como dizias, Sónia, realmente é uma lacuna em Portugal. E eu acho que não tem que vir só do ensino superior, tem que ser a montante ainda. A questão não é dizer o que é que eles vão fazer, mas gerir emoções, gerir expectativas, gerir ambições, daquilo que nós, portanto, orientar-nos para esse. Portanto, saber gerir, se nós estamos no mundo artístico, quem é que nos gera? O que é o mundo cultural? Quais são os agentes culturais? E depois, a seguir, cuidado com esta questão do que é ser professor, ser músico. E eu depois ainda coloco mais uma chega, família. Nós temos aqui 3 dimensões: ser músico, ser professor e ter uma família. E a Carisa também sabe, também já é mãe. É muito complicado, nós temos os nossos concertos, há bocadinho ela partilhou, eu também faço a mesma coisa, eu também tenho projetos meus, às vezes não vou, e eu também digo aos meus ex-alunos, digamos, olha, vens-me substituir, eles ficam todos contentes, e eu também fico muito contente porque sei que tem alguém que me pode substituir e mas esta questão, quando nós somos professores, e nós estamos assim, aqui a falar nesse domínio, nós dedicamos muito de nós. E esta compatibilização entre, vamos dar umas horinhas de dar aulas e coisa e tal, cuidado, é um caminho, é um equilíbrio muito difícil de gerir. E depois a vida vai seguindo,
legitimamente cada um de nós vai seguindo as nossas ambições, uns querem casar, outros não querem, uns querem ter filhos, outros não querem, outros querem viver sozinhos. Portanto, nós temos que compatibilizar estas 3 dimensões do que é o eu próprio. Eu nunca me posso descolar do eu. E na vossa entrevista que vocês falaram com os nossos jovens acordeonistas, eles falaram muito disto. Achei curioso que eles no final, a maioria deles disseram, porque eu estudo, eu fico, não sei o quê, eu trabalho muito autónomo, mas eu não me posso esquecer de ir para as bebedeiras da queima, ou de ir viver com a minha família. Às vezes eu esqueço-me de viver, às vezes, quer dizer, e esta dimensão, eu acho que tem que ser muito bem falada aos jovens. Nós temos que dar o nosso melhor, mas não nos podemos esquecer que somos nós próprios, cada um de nós tem o nosso indivíduo. E eu, para ser feliz, tenho que ter essa dimensão. Porque senão eu não sou feliz. Se eu estiver 24 horas ou 20 fechado numa sala a estudar acordeão, eu com certeza não vou conseguir ser feliz porque falta-me esta dimensão. Portanto, a questão da família, seja em que sentidos. Cuidado com esta questão. E depois a tal curiosidade que nós também falávamos, não é? Aqui esta questão de mas o que é? Eu vou dar aulas. E como é que se dá aulas? Mas nós confidenciámos com a Sónia e com a Catarina também há tempos. Eu não sei nada, eu sou da universidade, eu não sei dar aula. Portanto, esta dimensão de preparação para o mercado e o que é que vai ser o futuro é uma busca constante. E dou aqui um parênteses. Este é um trabalho que tem que ser feito por nós todos, e não falo como professores, falo como artistas. Nós em Portugal temos menos de 1% do orçamento de Estado para a cultura. Este é um problema não do Ministério da Educação, é um problema do Ministério da Cultura. Aquela ideologia que os jovens saem que vão ser músicos, nós temos que pegar nesta dimensão do que é a cultura em Portugal e onde é que se investe em Portugal. Claro que se nós formarmos jovens e se não há um investimento na cultura, claro que depois as expectativas vão ser defraudadas a todos os domínios. É um problema transversal a todas as áreas. Nós temos enfermeiros que vão para fora, nós temos dos melhores engenheiros que vão para fora, nós temos dos melhores médicos que vão para fora, porque realmente há uma aposta, na minha opinião, muito grande e ainda bem na formação em Portugal, e existe, é verdade. Corroboro com o que disse a Carisa, o acordeão não está assim tão mal. Ainda há muitas escolas sem o curso de acordeão, ainda é novidade, ainda estamos a aguçar o engenho, portanto é um instrumento muito embrionário, e estes jovens, se forem persistentes, inovarem, a questão da inovação, da criação de novos projetos, novas ideias, da incubação, da partilha de experiências, como vocês as duas estão a fazer, Catarina e Sónia, e muito bem, acredito que nesse domínio o acordeão ainda tem mercado, porque também estamos a falar na parte da educação, Ministério da Educação. Se vamos para a parte da cultura, aí o caminho é realmente muito penoso, porque infelizmente não se investe como se deveria de investir na cultura em Portugal. Slobodan, diz-nos daí. O que dizer? Obrigado por todas as informações, porque está tudo muito bem fundamentado, muito bem visto a parte da Carisa quando fala sobre a tal preparação, tal conexão, e esta abordagem sociopolítica que o Vítor faz, muito bem, é uma realidade real e não só cá em Portugal. Isso digo eu pelo meu nome e o apelido, portanto, afirmo-vos e confirmo-vos que isto é um problema, ou seja, é uma realidade internacional. E há uma situação que eu gosto e que costumo fazer, é falar com os pais já desde o 9º ano. Os pais têm que estar preparados para todo este investimento que vão ter que fazer, porque além de adquirir um instrumento adequado, têm que se preparar que possam ter necessidade de enviar ou despedir-se dos seus filhos para o estrangeiro. Eu sou um caso desses e sei muito bem que ir estudar para o estrangeiro é uma vantagem, como é exatamente a mesma ficar cá no nível nacional e estudar cá. Não existe escola que não é boa. Não existe. Isso vos garanto eu. Tudo depende do aluno, tudo depende da sua forma como ele está preparado. Nós é que no secundário e no básico preparamos essa parte. E depois, em cada professor, em cada escola, em cada cidade, cada país, ele consegue crescer, evoluir e tornar-se diferente, ou seja, em algo que ele está à procura. E há outra vantagem que inicialmente me incomodou e continua a me incomodar, porque faz exatamente aquilo encurtar o tempo, é o Acordo de Bolonha.
isso sociopoliticamente, culturalmente foi construído, permitiu que os alunos pudessem ter uns cursos híbridos, 3 anos num lado e 2 anos no outro lado. Ao fazer, quando cheguei a falar com alguns alunos que inclusive estudaram em Castelo Branco dos outros instrumentos, queixavam-se que não tinham tempo para amadurecer o repertório. E é verdade. Se um aluno fazia em 5 anos e agora tem que fazer em 3, os tais conteúdos foram comprimidos e o aluno não teve tempo de amadurecer e crescer com ele. No entanto, o que é que a Bolonha traz? Traz possibilidade de fazer um mestrado performativo, fazer, como dizia a Carisa e muito bem, os alunos se solicitarem para ficarem mais um ano para poder amadurecer o repertório e depois permite também fazer o mestrado pedagógico de ensino. Logo, há um ensino mais completo do que aparentemente existe e que é visto. E a outra possibilidade que vocês têm, e que se calhar, e felizmente posso dizer isso, até nunca sentiram e ainda bem que nunca vão sentir, é que esta União Europeia permite. A dificuldade de ir para um outro país para estudar e procurar visto e justificar administrativamente toda essa logística e ter um visto de estudante é muito complicado. E para alguém que nasceu fora da União Europeia e para ir para qualquer um país da União Europeia é muito difícil, porque tem que comprovar que financeiramente consegue suportar o seu curso. Logo, como podem ver, nenhum aluno daqueles lados facilmente consegue comprovar financeiramente que está apto e é capaz de estudar na União Europeia. Logo, a União Europeia não autoriza vistos de estudantes. Mas consegue-se ultrapassar naturalmente. Os pais têm que estar preparados para isso. Mas é outra vantagem que o aluno possa fazer um mestrado num outro país e depois fazer outro mestrado num outro país e de repente tornar-se um aluno ou digamos um professor ou músico formado que bebeu em 3, 4 fontes praticamente em paralelo. É uma vantagem viver numa união, é uma vantagem viver numa rede, é uma vantagem estar conectado e o futuro destes novos alunos ou novos, digamos, profissionais está aberto, porque todos nós sentimos na nossa pele que atualmente, se calhar, 90% do nosso repertório não é aquele que tocamos hoje em dia, não é aquele que estudamos, mas não quer dizer que o que fazemos não é bom, ou não é difícil, ou não é complexo, ou não é bonito, porque não importa o que é que se faz, importa é como é que se faz. Não importa o que é que se toca, é exatamente como é que se toca. Daí que a própria música tradicional, tocando-a bem, há um crescimento. Se fosse pop rock, vejamos só o exemplo do João Barrados. Isto é um claro exemplo de uma pessoa que nasceu numa zona, desenvolveu-se noutra e aparentemente e atualmente está a fazer algo incrível, tanto numa ou noutra, tanto na música clássica como na música jazzística, como inclusive na música popular. Portanto, basta querer e o mercado vai permitir. Olha, É eu isso. adoro esta mensagem de esperança, porque isto, no final das contas, é sempre uma questão de perspectiva, não é? Nós podemos olhar para a situação do acordeão como o copo meio cheio, não é? Tipo, não temos tantas oportunidades porque não somos um instrumento estabelecido, é tudo mais difícil porque ainda não somos um instrumento assim tão reconhecido, ou podemos exatamente pegar nesse ponto e considerar que isso é que é a nossa mais-valia. É por aí então que nós temos que pegar e é aí que nós temos que investir. Acho que é uma excelente forma de terminarmos a nossa conversa, com esta esperança que está tudo bem e que é preciso ter força de vontade para as coisas acontecerem, trabalharmos para isso, termos ideias, não andarmos só a repetir aquilo que as outras pessoas já fazem, não é? E andar para a frente. Eu acho que isso aí é muito, muito engraçado, é muito, pá, muito inspirador. É Estou muito inspirador. contente. É. Tá, Deixa-me avança tu. só registrar aqui, agora também em jeito de conclusão, vamos para a última questão, que é sobre, portanto, como é que nós preparamos os alunos para esse mercado de trabalho. E se de facto é responsabilidade nossa enquanto professores, também essa questão, portanto, enquanto professores do secundário, não do... Lá está, se a preparação para o mercado de trabalho começa desde logo no ensino secundário, até antes, ou se isso depois é papel da universidade ou
Se bem que eu sinto que já foi ligeira, pelo menos já a aflorar o tema. Já foi ligeiramente mencionado. E eu registrei aqui algumas questões, alguns pontos importantes, que é a questão das competências da técnica e interpretação, portanto, isso é um bocadinho óbvio e que nem foi assim tão falado, mas porque, por ser tão óbvio. Depois a questão da inteligência emocional, não é? O treino mental que o Vítor falou, e muito bem. Acrescentaria também a questão da leitura, ainda que possa ser incluída ali nas competências de técnica. Depois, claro, a gestão artística da Carisa, e muito bem. E eu ainda acrescentaria outra que é, e que está relacionada com esta questão da gestão artística, que é finanças pessoais, porque nós, entretanto, somos trabalhadores por conta própria, na maioria das vezes, e há muitas coisas que... bem, há pessoas que nem sabem o que é que isto quer dizer, não é? Como eu, quando saí do curso, ok, mas eu tenho que passar recibos, mas como é que se faz isso? Portanto, também outra lacuna que eu registro também no ensino superior. Que mais competências é que nós poderemos passar para eles enquanto professores do ensino secundário ainda? Vítor, olha, a Catarina saiu, mas deve voltar entretanto. Eu penso que essas já foram amplamente abordadas. Eu há bocadinho, quando dizia que há coisas que nós não controlamos, é transversal a todas as áreas, quer dizer, acima de tudo, quando um aluno vai para o secundário, eu digo-lhe que tu vais para o curso tão ou mais difícil de medicina, porque eles percebem o que é medicina, sabem, não é? Sabe? Quer dizer, o curso de música é tão exigente quanto solitário, não é? Todos nós sabemos que é um trabalho árduo, um trabalho contínuo, o saber estudar isolado, sozinho, o saber estudar bem, que também é uma das competências que eles têm que aprender desde muito cedo. Confesso, pessoalmente, o estudar bem foi uma das lacunas, talvez, e que eu sempre desbravatei e continuo a esbravatar terreno, que é como estudar bem. Portanto, não é estudar muito, é estudar bem. E essas competências acho que são fundamentais para o aluno e que nós, professores, temos que lhe dar e munir essas ferramentas e eles próprios irem à procura disso. Não ficarem só presos ao que dizem o professor. Têm que procurar essas competências. Tudo o resto, a questão da gestão, quando se sai para o mercado de trabalho, é um problema político e tipicamente português e infelizmente europeu. Quer dizer, nós saímos para o mercado de trabalho, eu tenho duas formações, não tenho só uma, quem me conhece o currículo sabe, tenho duas formações e todos nós conhecemos amigos, isso é transversal, quer dizer, o sair para o mercado de trabalho, o trabalho precário, quer dizer, nós temos atualmente o salário mínimo quase a roçar o salário médio, temos a questão da disparidade entre salário, quer dizer, são questões que eu acho que nos fogem um bocadinho ao nosso domínio, que todos nós temos a nossa opinião, eu sou completamente disparo, acho que realmente são problemas políticos muito, muito, que têm que ser bem discutidos, e eu só peço é que realmente os nossos governantes olhem para as nossas gerações e para as gerações vindouras e valorizem o investimento que se faz na formação, que continuo a dizer, é das melhores, ou se não a melhor, mas das melhores que se faz a nível pelo menos europeus, isso não tenham dúvidas. Nós vemos muitos jovens que vão para fora à procura dos ovos da galinha de ouro fora e nós temos os ovos de ouro cá em Portugal. Temos do melhor em termos de formação, temos uma rede fantástica de universidades, de professores a todas as áreas, temos dos melhores músicos, dos melhores cientistas, e já falei isso há pouco, e depois o mercado do trabalho não acompanha isto, e isso nós orientamos com a nossa experiência individual, cada um de nós aos nossos alunos, mas depois com certeza foge-nos do nosso domínio. Acho que tem que ser uma luta de todos. Boa. Fantástica conclusão essa, Vítor. Sobadan, queres concluir, por favor? Portanto, em jeito de conclusão aqui a questão do o que é que tu dizes a um aluno que vai agora para a universidade, mas ainda sobre o mercado do trabalho? Digo sempre que deve acreditar em si. E digo sempre que é possível. Existe uma frase que eu até traduzi para português e utilizo. E depois utilizo naturalmente a minha questão como a referência. O nosso limite era o céu. E já fomos a lua. Portanto, quem diria que eu, numa cidade pequenina, da Sérvia, estivesse mais anos numa ilha portuguesa, que nem aparece no mapa da Europa, e desse aulas de acordeão.
Se alguém me perguntasse isso quando eu decidi ser professor de acordeão, ou seja, me envolver aos 14 anos, aos 13, nunca na minha vida poderia garantir ou dizer que eu ia para o estrangeiro a estudar, ia estar no estrangeiro mais anos do que no meu país de origem e ser feliz. Portanto, tudo é possível. E vai ser possível. Boa. Cariza. Bem, depois de tanta inspiração, focando-me na pergunta da Sónia, se é nossa responsabilidade, eu acho que a nossa responsabilidade é encaminhar o aluno da melhor forma possível, sempre com um diálogo muito aberto, ou seja, não escondermos que realmente é penoso, é um caminho possível, mas que também tem muito do sacrifício, como eu tinha falado anteriormente, mas que se o percorrermos, eu também partilho dessa visão romântica do Slobodan, ou seja, se o percorrermos e se fizermos um trabalho honesto e humilde, tenho certeza que vamos ser mais felizes do que os outros que não o fazem. Ou seja, eu acho que é isso que é importante, que os alunos percebam que realmente, se é o que querem, vão precisar de trabalhar, mas eu acho que isso em todas as áreas, claro. No entanto, a recompensa eu penso que é maior, com o prazer que nós temos de passar uma mensagem a todos, uma mensagem através da nossa música, não é? Do nosso íntimo, conseguirmos passar um pouco daquilo que é a nossa visão e que somos nós, através da nossa música e do acordeão. Great. Fantástica. Fantásticos. Obrigada. Tita, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Ou se... Não quero acrescentar nada. Obrigada. Só podemos agradecer. Eu acho que aprendi mais hoje, ou melhor, como é que eu ia dizer? É que acho que esta conversa senti que de todas foi aquela com a qual eu aprendi mais para mim mesma. Tita, já devias saber que aprendes mais nos corredores do que na sala de aula. Verdade. Não, eu sinto que eu levo daqui imenso. Espero que seja tão útil para todos os que vão ver esta conversa como foi para nós. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, por terem tirado este tempo das vossas vidas para estar aqui a conversar connosco. Para nós foi um enorme prazer e enquanto, pelo menos, acho que falo pelas duas, mas pelo menos da minha parte, enquanto alguém que acabou de chegar ao mercado de trabalho, também enquanto professora, eu acho fantástico nós podermos estar assim, os 5, a conversar, a partilhar vivências, nós também a aprender tanto convosco, da forma como vocês já estão no mercado de trabalho há muito mais tempo, têm outras vivências e acho espetacular. Obrigada. É isso. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima.